Destaques finais do Jornal da Manhã. Bom dia, Paiquerê! São 9h13 aqui na Paiquerê. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã. Sexta-feira, mais um dia bonito. O dia vai ser todo assim, a temperatura vai chegar aos 26 graus. Olha, e subindo. Deram 14, já está 15, daqui a pouquinho 16, às 10 horas 18, às 11 horas 21 graus, às 12 22. Quer dizer, a temperatura vai subindo à noite hoje. Temperatura gostosa, olha, 19 horas 21 graus, às 20, 19, às 21, 17, a 0 hora 14, às 6 da manhã, amanhã, 12 graus é a temperatura mínima que está programada, não é? E a previsão que está anunciando. No sábado para domingo, 28 a máxima, 13 a mínima, no domingo, 29 a máxima, 15 a mínima, e a previsão da temperatura mínima agora para a semana que vem, mais baixa, é na quarta-feira com 10 graus, quer dizer, não vamos ter temperaturas muito frias não, muito baixas não. Quer dizer, domingo passado nós estávamos aí com temperatura perto de 0 grau. Perto de zero. E agora domingo então, ao longo da tarde, 29 graus. Agradabilíssima. Muda, muito agradável, né? Você sabia que a Lepostiche é a única marca a sortear uma viagem por mês? Então você não pode perder esta oportunidade de visitar o próximo destino. Para onde? Playa del Carmen, no Caribe mexicano, e com uma acompanhante. Confirme as ofertas, as novidades, vá conferir da nova coleção multicolorida da Lepostiche, e nas compras acima de R$200, você já estará concorrendo a este sonho de viagem. Lepostiche, no Shopping Catuaí, na Praça 7 de Setembro, na Rua Pará, esquina com Belo Horizonte, ou no aeroporto. A Marli Guimarães está dizendo o seguinte: concordo que os trabalhadores braçais merecem, e muito, os direitos assegurados, porém, como professora, asseguro que o cansaço mental não se compara ao cansaço físico quando consideramos as duas profissões. Comenta aqui no WhatsApp a professora Marli. Não, ela tem razão. Não sei se a gente pode fazer essa comparação, né? Ela é um pouco complicada, mas ela é o que o Lino falou. Aliás, né? Do professor não é fácil, não. Ainda mais hoje. Exatamente. Ainda mais hoje, né? Você aguentar uma sala na escola pública, dependendo dos alunos, o desgaste é muito maior. Pergunte para o próprio núcleo de educação a quantidade de professor afastado por depressão, por outros problemas psicológicos. Por outro lado, eu entendo que, e isto inclusive é uma campanha da Sociedade Brasileira. Ah, meu Deus, fugiu a especialidade que trabalha com a pele das pessoas. Dermatologista. Sociedade Brasileira de Dermatologia defende que no Brasil o protetor solar deixe de ser cosmético e passe a ser considerado medicamento, para que haja uma redução da carga tributária. Por quê? Porque as pessoas que trabalham aí ao sol teriam que ter condições financeiras de poder comprar e se proteger desse sol nosso aí, que realmente acaba ao longo do tempo prejudicando muito essas pessoas, né, castigando essas pessoas que trabalham ao sol diretamente. Olha, deixa eu dar um recadinho aqui para o Residencial Café Cereja. A Sanepar informa que uma obra de interligação de rede poderá afetar o abastecimento no Residencial Café Cereja em Londrina na terça-feira a partir das 8 horas da manhã. Então ali o bairro deve ficar sem água, sem abastecimento de água, das 8 da manhã até o início da noite. A Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, evitando desperdícios. Você mencionou até o núcleo de educação, falamos da educação. A Mauri está dizendo: concordo com as manifestações dos professores. Mas em frente ao núcleo, instalaram uma tenda na calçada, obstruindo a passagem do pedestre, obrigando a desviar pela rua. Não acha certo isso não, está comentando aqui o Amauri. E ainda sobre aposentadoria, o Carlos, porteiro, se enquadra na condição de segurança aí? Para conseguir o benefício, o agente de segurança? Acho que não, né? Nós vamos... Agente de segurança aí, peraí, não é segurança
Não é o segurança que trabalha. Popular, não. Segurança, eles estão falando agente de segurança do governo, aí vem o pessoal da ABIN. É o pessoal que todo faz mundo aí. arapongagem, Aí que não. fica escutando a conversa dos outros. Polícia Aí Federal, tá. exatamente. Todo esse pessoal aí. Não vai nessa conversa, não. Não adianta. Bom, participação... Cai na conversa do Rodrigo Maia, não. O Ricardo do Milton Gavete está dizendo o seguinte: aqui no terminal do Gavete já existe um tipo de banco que deveria ser estudado pela NASA. Está brincando, evidentemente, mandou as fotos aqui. É aqueles porte que arrancaram os assentos. Não tem assento banco nenhum. Sem assento, essa Mas é feio ruim. isso aqui, hein? Depredado total. Dose, né? Mas como é que olha. arrancam Aí, isso, olha, né? assento. Arrancaram os assentos do Guzmão. Com a nossa rotina cada dia mais agitada, ter os locais que mais frequentamos perto de casa é sinônimo de qualidade de vida, não é mesmo? Então, que tal morar no melhor endereço da Avenida Maringá? É isso mesmo. Na Avenida Maringá, próxima à Rua Humaitá, a nova Avenida Faria Lima, ali está em construção o Vista Parque, empreendimento da linha VC Home da Vectra. Além da fantástica localização, o Vista Parque tem tudo o que você merece: conforto, praticidade, segurança e uma ampla e completa área de lazer. Apartamentos de 71 metros quadrados privativos em plantas de 3 dormitórios, sendo uma suíte. Ou você pode optar 2 dormitórios com living ampliado, sendo uma suíte também. Ganhe tempo, ganhe qualidade de vida. Visita a Vectra Store e saiba mais sobre o Vista Park. Ou ligue 3376-4476. O Rodrigo está dizendo o seguinte: quando serão conhecidas as empresas do transporte coletivo? Ele disse que já ouviu na imprensa que serão conhecidas em setembro ou outubro, mas não seria agora, dia 25? Dia 25 é a abertura da apresentação, né, das propostas. Aí você pode, de repente, até saber quem são as empresas participantes. Eu imagino que se não houver nenhum óbice, nenhum recurso aí que possa eventualmente suspender o processo, até no dia 25 você já terá pelo menos o nome das empresas. Evidentemente que depois tudo isso será analisado, porque é o dia da abertura das propostas financeiras. Se houver mais de uma empresa para Isso. cada trecho. É. Porque uma coisa que me parece que eu ouvi, e de gente que conhece, está dentro do assunto, que as duas entraram, ou vão entrar, que é a Transporte Grande Londrina e a Brasil Sul, que as duas realmente estarão entrando, entendeu? Participando, quer dizer, se as duas estiverem, principalmente a Grande Londrina, participando, é sinal, provavelmente, que não vai entrar com recurso, a não ser se entra uma outra e ganha, aí vamos ter briga, né? Exatamente, mas precisamos aguardar aí, porque qualquer informação agora, qualquer opinião é pura conjectura, lógico, né? Porque você não sabe realmente o que vai acontecer. Apenas não é conjectura a disposição das duas de participar. JB, o contrato é bilionário, então Exato. imagina. Talvez esse prazo aqui é para início de operação, às vezes até acaba se estendendo mesmo. Não, se as duas ganharem, eu acho que não. Se houver briga aí, talvez se estenda até regularizar não, tudo. você tem razão, porque tem que organizar, por exemplo, a Londres Sul, se ela ganhar a área maior, vamos supor, ou mesmo a área que ela está hoje, que já é maior. 30, claro, é maior. Então vai ter que ampliar. Vai ter que adaptar. Vai ter que adaptar. Todo mundo falou que não queria, né? Mas todo mundo quer. Não, todo mundo, isso é evidente. Bom, a participação dos ouvintes aqui também, mandando aqui o Wilson, afirma, o Lago Norte está na mesma situação. Porque agora alguém falou do Cabrinha. Mas eu acho que menos pior que o Cabrinha. O Cabrinha ele é menor, né? Menos pior, O Cabrinha é uma pequena represa ali que foi construída. Você lembra? Construiu até para fazer, parece que era para fazer o Lago Norte, precisava fazer o Cabrinha. Me lembro na época do Nedson. Exatamente. Essa conversa, né? Mas o que precisa realmente ali é limpeza e manutenção. Infelizmente isso não está acontecendo. E aí depois você deixa o mato tomar conta, deixa assorear, fica sempre mais complicado, mais caro. É interessante, você passa no Cabrinha no período da tarde, você vê lá 2, 3, às vezes famílias até pescando ali.
Ali devia jogar muito peixe, né, rapaz? Isso é uma beleza, né? Exatamente, é uma opção para o londrinense, mas eu repito, tudo isso precisa ter uma manutenção, e essa manutenção ela tem que ser constante, senão não dá certo. E o Antônio pedindo aqui para divulgarmos de novo o Arraiá de Santa Rita, a festa julina, né, amanhã e depois, dias 13 e 14, a programação ali na Paróquia Santa Rita de Cássia, no Jardim Califórnia, começando amanhã, a partir das 13, início da festa, a missa sertaneja, é bom divulgar, a missa sertaneja às 17 horas, a missa sertaneja. Só amanhã? Amanhã, na Paróquia Santa Rita. E aí depois da missa tem um festival de prêmios com bons prêmios lá, R$3.000 é o primeiro prêmio. No domingo, a partir das 3, novamente, volta aí a festa junina, aí vai ter a quadrilha, enfim, sábado e domingo. Muito bem, bom, lembrando então, nesse final de semana, nós vamos ter a festa julina lá na Paróquia Nossa Senhora dos Imigrantes, no Novo Bandeirantes, a festa do padroeiro, atenção, Guaravera, final de semana, festa do padroeiro aí, a Paróquia Santa Rita, que o Edson já falou, e na Praça Gabriel Martins amanhã, o Arraiado Baixa, a partir das 10h30 da manhã, com muita movimentação, apresentações, brincadeiras para crianças, food truques, a banda marcial do Marcelino Champagnat, nessa movimentação aí do Londrina Liquida, que continua hoje, começou ontem, hoje, atenção, Boulevard Londrina Shopping, são muitas lojas participando do Londrina Liquida, e no Boulevard Londrina Shopping a grande vantagem, você não paga estacionamento, o estacionamento é gratuito. Ofertas imbatíveis da Custofarma Remédio Barato, paracetamol gotas para o alívio da dor e febre, R$1,95. Neomicina, pomada, genérico do Nebacetim, com 15 gramas, R$4,95. Antialérgico, Alergomine xarope, para o alívio da coriza, R$4,95. Dormex, similar do AS infantil, com 10 comprimidos por 5 centavos. É isso mesmo. O Epamed, similar do Epocler, 5 centavos. Ofertas válidas para hoje e amanhã. Custofarma Remédio Barato, o menor preço de genéricos do Brasil. 5 lojas, na Sergipe, esquina com Minas Gerais, na Pernambuco, entre o Calçadão e o Hugo Simas, na região norte, na Saúl Elquinte, 1275, esquina com Azulão. Em Cambé, no Jardim Santa Mara, em frente ao Bradesco. Em Rolândia, na Avenida dos Expedicionários, 46, ao lado da Romeira. Condição de aquisição nas lojas. Não tome medicamentos sem prescrição médica. Consulte sempre o médico e o farmacêutico. Aqui a Luzia está dizendo, eu moro no Violim, é verdade, o Cabrinha está largado, a lagoa praticamente sumiu, mato, as capivaras andam no meio ali do lago como se estivesse andando sobre a água, aliás, de tanta terra e muito lixo. Essa é uma pergunta que nós vamos fazer amanhã, não é? Para o prefeito, para o secretário de obras que veio aqui, secretário de educação, virá a secretária de educação, também o secretário de saúde, além do secretário de gestão, todos aqui amanhã, a partir das 10h30 da manhã, e nós vamos falar sobre algumas reivindicações. Nós vamos ter oportunidade de falar sobre as obras que estão em andamento, previsão de término, outras obras que podem ser iniciadas, algumas que são problemáticas aí. Vamos fazer um pente fino, 1h30 sobre Londrina, porque no caso, acho que é o Cabrinha e o Lago Norte, que a Sercontel Iluminação diz que já tem o projeto para iluminação de LED também, então a gente vai saber, e amanhã nós vamos tocar nesse assunto aqui no Pai Querer Rádio Opinião. O Edson, não sei o que você ganhou do seu pai quando você completou 35 anos. 35? Parabéns, com certeza, não mais que isso. Mas olha, como as coisas são diferentes. Um dia depois de completar 35 anos, idade necessária para ser embaixador, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, foi indicado pelo seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, como candidato a embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E o Eduardo Bolsonaro não perdeu tempo. Ontem ele disse o seguinte: certamente a possibilidade de ir para uma embaixada nos Estados Unidos, assumir um cargo tão grande, de tão grande importância, me deixa lisonjeado. Ele
disse ainda: e se esta for a vontade do presidente, estou disposto a renunciar ao mandato de deputado federal para ir aos Estados Unidos. Que beleza, hein? Se for a vontade do presidente, não é? Quer dizer, o presidente está pedindo, estou aqui para cumprir a missão. Foi o presidente que soltou isso na imprensa. Papai. Olha, ontem até quando eu vi essa notícia, eu brincava em casa, eu falava, talvez o pai, a única forma de eu mandar sair daqui para não tá falando aí é ir para os Estados Unidos. Não, existem algumas coisas. Bom, primeiro, justificativa do presidente, o relacionamento dele com a família Trump, né? Isso realmente é uma verdade, tanto é que quando o presidente foi aos Estados Unidos e no momento de conversar, aquele encontro particular com o presidente Trump, o presidente convidou o filho, Eduardo, que estava junto, para permanecer e permaneceu. Esse, então, é um lado da justificativa do presidente. Agora, há outras coisas. Por exemplo, o caso de nepotismo. O presidente do STF já falou, é nepotismo, você colocar o filho lá. Então, tem que analisar estas coisas. E a outra, para mim, que é pior. Quer dizer, esse problema dessas acusações aí, eu acho que precisava, pelo menos, limpar isso, não é? Exatamente, não tem culpa nenhuma. Eu acho que esse é o problema para a gente não ficar com essa mesmice, não é, que a gente tem aqui no Brasil. E que, aliás, nós estamos vendo aí, por parte de quanta gente, ao invés de realmente incentivar a Lava Jato no Brasil, não. E principalmente, aliás, ontem eu via esse cidadão aí, o Greenhalgh, ele... Isso, não vou lembrar a pronúncia certa. Não me meio do The Intercept. Exatamente. Ele parece que esteve numa comissão aí, eu vi ontem qualquer coisa nesse sentido. E aí, rapaz, Renan Calheiros fazendo uma observação sobre ele. Rapaz do céu, contra a Lava Jato. Olha, isso dá nojo, olha, palavra de honra. Isso quando você vê um negócio desse, e todo mundo acha bonito. O seu Renan Calheiros, quer dizer, um corrupto de marca maior, que claro quer que acabe a Lava Jato. É isso que querem no Brasil. Então, estas coisas é que nós precisaríamos ter muito mais firmeza, né? Então, no caso do filho do presidente, eu acho, olha, deixa ele, não tem nada, tá livre, foi inocentado. Aí vamos pensar. Justamente, né? Você tocou no cerne da questão. Isso não pode ser realizado, isso não pode ser uma manobra para dar uma proteção a alguém que está sendo acusado de cometer crimes. O embaixador não tem que aproximar uma família da outra, tem que aproximar um país do outro. Então, tem que ter qualificação, tem que ter um histórico, tem que ter carreira, não é ter uma ideologia afinada com o presidente do outro país. Eu acho que isso é muito pouco. E tem isso também, o problema da carreira. Não, apesar de que poderia isso representar, eu entendo essa outra parte, mas eu acho que, quer dizer, tem uma série de outros obstáculos que talvez não é mais importantes do que isso. Quanto à fala do Renan Calheiros, é mais ou menos aquela história: poxa vida, o fulano falou mal de você. Ufa, que alívio, né? Quando ele fala bem de mim, eu vou ficar bastante preocupado. É verdade. Quando a gente fica doente, a gente quer a nossa casa, não é mesmo? Você se recuperar ao lado de sua família, recebendo atendimento humanizado, com uma equipe composta por médico, nutricionista, psicólogo e enfermeiros. Pois é, quem tem Unimed Londrina já conta com esse benefício. E que benefício! Mas agora a equipe do Dom também oferece alguns serviços para quem não é cliente da Unimed e está passando por um momento delicado com a saúde. Serviços como fototerapia, aplicação de medicamentos e fisioterapia podem ser contratados se você tiver encaminhamento médico. O atendimento domiciliar evita que o paciente fique exposto à infecção hospitalar e facilita a recuperação mais rápida. Saiba mais sobre o Dom pelo telefone 3375-5050, opção 4, e confira as cidades de abrangência do serviço. Bom, hoje à tarde
tarde haverá uma coletiva, né, com a Sônia Fernandes, que é a diretora de Vigilância em Saúde, também responsável pelo programa de imunizações, mais uma vez para falar de dengue. A gente avança o inverno, as temperaturas caíram, as temperaturas voltam a subir e a gente continua repetindo o velho problema em razão da falta de cuidado de uma parcela da população. Então a gente fica repetindo um problema aqui que poderia muito bem ser resolvido pela própria população, caso essa parcela da população tivesse um pouco de cuidado. O Alexandre Margonaro está dizendo o seguinte: acho um tiro no pé indicar o filho para um cargo tão importante como esse citado aí, que é da diplomacia. É verdade. Bom, mais uma vez a gente lembra também que agora pela manhã tem a solenidade no 5º Batalhão da Polícia Militar, sem a presença do governador. Até o 5º Batalhão, por meio do tenente Emerson Castro, acabou confirmando que o governador não participa desta solenidade. E também agora às 9 horas, uma solenidade no Moringão, onde está sendo confirmada, na verdade, a reforma do Moringão, um processo que já vinha sendo realizado. Hoje lá para assinar o documento, também as informações aí ao longo da programação da Paiquerê. Muito bem, deixa eu falar de algo realmente muito importante para você. Deixa eu falar do Sebrale. Lesões sérias, lesões hoje, problemas às vezes até de difícil cicatrização, podem ser tratadas com oxigenoterapia hiperbárica, curativos especializados e outros tratamentos que estão sendo oferecidos pelo Sebrale. O Sebrale, Centro Brasileiro de Pesquisa e Tratamento de Lesões Complexas, instalado aqui em Londrina, é um dos centros com os mais avançados equipamentos para tratamento de feridas, de úlceras, de más cicatrizações e outros. Olha, é uma coisa assim impressionante. Pessoas com ferimentos, por exemplo, de difícil cicatrização, agora tem o Sebrale. Ligue 3378-1030 e confira tudo o que este renomado centro de pesquisa e tratamento de lesões complexas pode fazer por você. Sebrale, no no Hospital Evangélico de Londrina, aqui no centro da cidade. Responsável técnico, Dr. Wilson Albieri Vieira, CRM 24181, Paraná. Bom, só para destacar o seguinte, ficou claro hoje na edição do Jornal da Manhã, então, como está valendo a placa Mercosul, não é? O que é a placa Mercosul agora? Ela está em vigor realmente, não tem volta, pode ter alterações daqui para frente, mas não volta para a placa cinza. Então a principal dúvida era aquela: está obrigatório trocar ou não? Tem que trocar, menos se houver a transferência do veículo no mesmo município. Comprou um carro usado em Londrina, de alguém que já é de Londrina, só vai trocar a propriedade, mas não troca a placa. Se houver a transferência de município, aí tem que trocar a placa, porque não tem a tarjeta para mudar. Né? A placa assim tem a tarjetinha lá, Londrina, Cambebe, Porã, São Paulo. A Mercosul não, então vai ter que trocar. E também outra possibilidade de troca em carro usado é se a placa antiga estiver danificada, quebrada, alguma coisa. Bateu o carro, riscou, tem que trocar. Aí você não pode trocar. Então é por aí, porque não é. existe mais o padrão cinza, né? Edson, tem que trocar a tarjeta, senão não vai rolar a gorjeta. Alguém vai levar aí, pode ter certeza. Mas é um rolo, né? Um rolo. Conexão Paiquerê, vem aí, Carlos Camargo. Eu gostaria de saber dos senhores o que é que os senhores pensam a respeito de uma pessoa que tem um parente, o filho, a esposa com deficiência, de trabalhar só meio período. O que vocês acham? Uma boa? Quem tem? Por exemplo, eu tenho um filho que é deficiente. Eu trabalhar só meio período. O que os senhores acham? Se for o cuidador oficial, por quê? Não, talvez. Depende, né? Eu acho que cada caso... Porque um vereador está propondo isso para os funcionários públicos de Londrina. Eu acho que de maneira generalizada é um risco. Não, mas peraí, a campanha já começou, Camargo. Não é verdade? Ano que vem. Eu acho que ele tomou um citocômetro e tirou de pauta. Bom. Mas nós vamos falar. Não, mas diz que vem na hora que eles voltarem do projeto. Né? Daqui a pouco no Conexão. Mas aqui já é meio período, é 6 horas? Então. Pois vai trabalhar 3 só. Vai trabalhar 3 só. Isso é piada. O que mais, Camargo? Né? Nós vamos tratar a respeito da ausência do governador aqui na entrega de viaturas. Se bem que essa entrega de viaturas também, lógico, né? Os caras fizeram uma entrega de viaturas lá em Curitiba, botaram aquele monte de viaturas assim, a coisa mais linda do mundo. Aí agora eles vão subdividir essas entregas. Aí daquelas
todas que mostraram em Curitiba, o povo de Curitiba tá achando que é tudo pra eles lá, né? Aí eles vão tirando um tanto pra Londrina, um tanto pra... E aqui também, ué. Não, peraí, eu já 15 falo. aqui, você pensa que são as 15 pra Londrina. 15 aqui, vai 15, vai um pouco pra Ibiporã, pra Cambé e pra Jataizinho Então também. é assim, ó, já dou a informação para vocês sobre as viaturas. Então, as viaturas, elas serão distribuídas desta maneira, ó. Jacarezinho, 2. Londrina, 7. Apucarana, 2. Rolândia, 1. Cornélio Procópio e Vaiporã e Arapongas, 1 viatura cada. Olha, Mas todas serão trazidas pra cá, né? Já estão ali depois no 5º faz batalhão. entrega também nos outros batalhões lá, pra Isso. fazer um moralzinho também, né? Muito bem. Bom, olha, só para encerrar, o Fiore é que me passou isso aqui ontem, mas muito interessante para nós e para você que gosta do rádio, que gosta do Jornal da Manhã, do Conexão, do futebol na Paiquerê e que acompanha o rádio. Olha só, porque hoje, realmente, com esse número de mídias aí, claro, você, como é que tá? E o rádio? Qual a posição do rádio? Presta atenção nisso aqui. A fragmentação no consumo de mídia está cada vez maior. É um fenômeno mundial. A gente tá vendo, TVs abertas estão caindo, realmente tem problemas, e aparecendo uma série de outras mídias. Porém, preste atenção, uma série de pesquisas tem mostrado que o rádio está exibindo notável resiliência nesse cenário, inclusive em países onde o consumo de novas plataformas está acelerado. A Nielsen, que é um dos principais institutos de pesquisa do planeta e especializado em mídia nos Estados Unidos, afirma que o meio rádio permanece sólido e o uso é constante em todas as demonstrações. Isso é baseado no último levantamento feito sobre o consumo de mídia no país norte-americano, com o rádio permanecendo na dianteira do alcance semanal. Se você é uma grande marca que quer contar sua mensagem aos consumidores em larga escala, diz o Nielsen, o alcance de mídia que é gratuita, como a TV e o rádio terrestre, ainda é uma boa aposta, afirma Nielsen em seu relatório. O consumo de mídia aponta que o rádio segue com 92% de alcance semanal, mantendo o número de levantamentos anteriores. A TV, por exemplo, mantém a tendência de queda, indo de 88% no primeiro trimestre de 2018 para 86% no primeiro trimestre de 2017. É por isso que nós estamos vivos, né? E a gente agradece o ouvinte. Que a vantagem do rádio é isso, tá no carro, tá no caminhão, tá em todo lugar. E não paga. E não paga. Exatamente. Não tenha dúvida que a mídia rádio e televisão, em termos de retorno, é muito maior do que qualquer outro tipo de mídia, né? Por isso que elas chamam mídias alternativas, né? É verdade. Valeu, Edson. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, valeu. Um abraço a todos. Um abraço a vocês. Terminamos o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. Vamos entrar agora no Conexão Paiquerê